Jogos incríveis que foram Com esquecidos. empenho e muito carinho, normalmente o que se espera é que ele faça sucesso. Tamo junto, André. Obrigado pelas palavras aí, meu irmão. Tamo junto demais, viu? É nóis, é nóis, é nóis. Aí, Crozão, boa noite. Já jogou Replaced? Cara, não joguei ainda, tá? Eu achei bem legal a estética desse jogo, meio cyberpunk, né? Mas falaram que ele é meio lento, né? É um jogo com bastante diálogo ali e tal. Mas, pô, sim. Diálogo em texto, né? E que fique na boca do povo por muito, muito tempo. É só ver o GTA San Andreas, por exemplo, que é um jogo de 2004 e até hoje é lembrado com muito carinho, com a galera achando coisa nova nele até hoje. Porém, infelizmente, nem sempre fazer um jogo bem feito e com carinho é garantia de que ele será um sucesso. Com muitos deles sendo jogos incríveis, que você vê que foi feito com muito carinho, mas que tiveram um sucesso bem modesto e que hoje em dia, infelizmente, ninguém mais fala sobre eles. E hoje vamos relembrar um pouco desses jogos incríveis que foram esquecidos. Começando então por um exclusivo da Sony bem recente, mas que teve um sucesso bem mais modesto se comparado a outros jogos da empresa, e que foi esquecido depois de pouco tempo, que foi o Ratchet & Clank Rift Apart. A franquia Ratchet & Clank já é meio antiga, com o primeiro jogo surgindo lá no início dos anos Não teve o novo aí, gente? 2000, e é uma franquia que se estendeu por vários e vários jogos, onde muitos deles são aclamados até hoje. É uma franquia que é bastante respeitada, mas que nunca teve um nível absurdo assim como um Mario, um Sonic ou um próprio Crash. Era uma franquia um pouco mais cult, assim como a franquia Jack and Dexter, por exemplo. Mesmo Daniel. sendo uma saga um pouco menos comentada que as outras da Sony nos últimos anos, o jogo que de fato inauguraria a nova geração, o jogo que usaria todo o poder gráfico do PS5, que usaria todas as funções do DualSense com maestria, que mostraria o que é... Ah, mas será que foi esquecido mesmo? Vocês já esqueceram? Jogo esquecível? Pode ser também, é que eu gostei. Eu gostei dele, não achei ruim não, não achei esquecível. Mas é verdade, viu? Peraí, ó, parando pra pensar. Eu lembro também mais dele por causa das promessas de SSD rápido, lembra lá dos portais? Pode ser, eu tô sendo meu fanboy, pode ser. Era a nova geração, seria um jogo de Ratchet & Clank. E então em 2021 é lançado o Ratchet & Clank Rift Apart no PS5. E meus amigos, esse jogo é simplesmente fantástico. O jogo realmente mostrou muito do poder do PS5, com transições de cenário realizadas em tempo real, muita coisa acontecendo na tela sem quedas de FPS, fora os gráficos e a iluminação dos ambientes que são impressionantes. Mas por trás de toda a parte técnica, que é um primor, tem um jogo divertidíssimo com gameplay maravilhoso, cenários que, apesar de ser um jogo linear, eram interessantes de você explorar, uma historinha que, beleza, era bem simples, afinal é um jogo mais voltado para crianças e adolescentes, tem uma história interessante e que te diverte do início ao fim. Eu, pelo menos, achei ela bem legal, apesar de simples. Fora o arsenal, que conta com uma arma mais criativa que a outra. Pô, mano, tem uma arma lá que simplesmente spawna objetos aleatórios, brother. A arma spawna desde a van do Sly Cooper até o dinossauro lá do Horizon Zero Dawn, tá ligado? Em um breve resumo, Ratchet & Clank Rift Apart é o puro suco de videogame. É um jogo que, mesmo que seja excelente na parte cinematográfica, ele não tem muita enrolação não. Ele foca bem mais no gameplay do que em te contar uma historinha. Mesmo sendo um jogaço, infelizmente o sucesso que ele fez foi bem modesto. Por mais que ele tenha sido feito por um estúdio muito talentoso como o da Insomniac, que é o mesmo que fez os jogos do Miranha, que fez o Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Toda vez eu penso nisso. Vocês acham justo classificar um jogo se ele foi bom ou ruim, ou se ele foi esquecido, enfim. Sucesso a gente pode, né? Sucesso, tá, vendeu. Mas vocês acham justo classificar se um jogo é bom ou não? Pelo tanto que ele vendeu? Porque, tipo assim, eu vejo que a maioria dos argumentos é: como é que você fala que esse jogo ele é ruim? Vendeu pra caramba aí, ah. Uai. Sabe o que vende pra caramba? Crack. Nossa, mas vende? Ah, o que tem mais números é melhor. Porra.
sei, cara. Eu acho meio... né? Eu não sei. Porque às vezes as pessoas confiam na pré-venda. Né? Cyberpunk teve bastante vendas de pré-venda? Teve. Foi bom no lançamento? Não. Aí depois ficou bom. Outlast Trials é muito bom e não vendeu tanto assim. Esse jogo eu quero platinar com vocês, Juregão. Enfim, mas eu acho meio... Não tô falando aqui que é o caso do Zequinho tá fazendo não, tá? Mas eu vejo bastante isso, tá? A galera se apoia bastante em venda pra classificar o jogo. Caralho. Subestimados. Alan Wake não foi um sucesso absoluto de vendas. Alan Wake 2. Pra mim, pelo menos, foda. Sunset Overdrive e que vem fazendo agora o jogo do Wolverine, infelizmente não foi o suficiente pro jogo ficar tão marcado quanto ele merecia. Muito por conta, cara, da galera não ver ele como um jogo, e sim como um produto feito apenas pra mostrar o poder do novo console da Sony. Muitos viram ele somente como uma tech demo do PS5, sendo que ele como um jogo em si é excelente, mas... É claro que eu não tô falando que um jogo não precisa vender, né, gente? Ah, não, se não vender, fudeu, né? É isso. Ó, o Daniel falou. Cross, o caso do Kazan, The First Berserk, jogaço. Platininha deliciosa. O jogo é bom, não vendeu nada e a equipe foi de base, exatamente. Mas aí, né? Aí é outro assunto. Tô dizendo que um jogo não precisa vender. Só que, tipo assim, às vezes não é um estrondo de vendas o jogo e é bom pra caralho. Não é? Porque, veja, se a gente for nesses raciocínios... Porra, fudeu pros indies, hein? Fudeu. Cacete, o que vai ser do Dredd? O que vai ser de Dave the Diver? Não é? Porque, não vendeu, nossa, não foi um estrondo. Mas pra indies venderam bem. Ué. Assim, tem muito jogo que não vende absurdos, mas é bom pra caralho. Por conta desse ponto de vista meio superficial do jogo, infelizmente ele foi esquecido bem rapidinho. O que é uma pena, cara, porque eu acho de verdade que esse jogo merecia estar no hall de grandes exclusivos recentes da Sony. Hoje a galera fala muito de The Last of Us, falam de Days Gone, de como ele foi subestimado, falam até mais de Horizon Zero Dawn, que na minha modesta opinião de mamaco, é um jogo bem medíocre. E a galera não fala mais. O Zero Dawn eu gosto. O primeiro eu acho muito foda. O segundo eu já achei ok. Muita encheção de linguiça. De Ratchet & Clank Rift Apart, pelo menos não como falam desses outros jogos. Assim, sendo bem improvável que tenhamos um jogo novo em um futuro próximo, com Ratchet & Clank Rift Apart se tornando um jogo esquecido, mesmo sendo um jogo incrível. Outro jogo feito por uma galera talentosíssima, mas que teve um desempenho tão abaixo que demorou anos pra conseguir se pagar e foi esquecido muito rápido, é o Alan Wake 2. O jogo foi feito pelo É que pra mim, o Zequinho... Pô, Zequinho, sempre vejo teus vídeos, mas esse vídeo aqui ficou confuso o título. É que pra mim, literalmente, eu achei que ia vir uns jogos assim esquecidos raiz, entendeu? É que aqui é só, tipo, jogos novos eu não sei, não entendi, porque... Eu não sei, eu lembro de todos, não tava esquecido, não. Meu mano Zé aqui acho que errou nesse título aqui, hein? Mas vamos lá, o canal dele é bom. Remedy, que é conhecida por não fazer apenas jogos incríveis, e sim jogos que são inovadores e únicos. Isso vem desde o início da empresa, em jogos como Max Payne, por exemplo, que foi uma grande novidade na época, Control, que também é um absurdo, sendo um jogo com muita identidade, e o próprio Alan... Cara, eu gosto do segundo Horizon porque tem a Trinity. Wake 2, que, senhores, é um primor no sentido técnico da palavra. Visuais impressionantes, expressões faciais muito realistas, iluminação que é um esculacho de tão bem feita e, claro, um gameplay refinadíssimo e muito gostoso de jogar. E acima de todo o primor técnico que ele apresenta, ele é um jogo que carrega o DNA da Remedy. É um jogo com identidade, personalidade, que você não vê em qualquer jogo. Ele vive fazendo referências a outros jogos da própria Remedy, e até fica quebrando a quarta parede falando com o próprio
próprio jogador, fora a atmosfera que é absurda. É um survival horror muito único, dá pra ver que ele foi feito com muito carinho, tá ligado? Graças a todas essas qualidades, ele foi muito bem recebido no lançamento, foi muito elogiado pela crítica e pelos próprios jogadores. Porém, infelizmente ele não correspondeu às expectativas de vendas e veio a demorar bastante pra se pagar. Praticamente só agora que a Remedy começou a lucrar com o jogo, e também foi esquecido muito rápido por todo mundo, e acredito que as principais causas disso foram dois motivos. Primeiro, no PC o jogo era exclusivo pro launcher da Epic Games, e como sabemos, 99% dos jogadores de PC preferem comprar e jogar na Steam. Eu mesmo detesto a Epic por vários problemas que eu tive na plataforma. Então, mas vamos lá, às vezes eu tô sendo injusto, às vezes o título dele tá certo, eu tô sendo injusto. Em que motivo é o Esquecidos? Baseado em quê? Tipo, joguei, gostei pra caramba, zerei e parti pra outros? Porque eu não acho que o Alan Wake tenha ficado esquecido. Entendeu? Tipo, eu zerei, você viu? Eu nem sabia que ia ter o Alan Wake aqui, mas eu citei ele. Por quê? Porque eu não esqueci. Eu só sei que ele não vendeu bem. Não sei se foi esquecido. O que é ser esquecido? É a gente não ficar discutindo sobre ele, que nem The Last of Us Parte 2, mas aí não tem como. Né? Porque nem a história do jogo nem se propõe a isso. Será que é isso? Tipo, não ficar falando dele como a gente fala de Red Dead Redemption? É tipo isso? Não sei. O fato dele ter sido vendido apenas em uma plataforma no PC, Crois, eu trabalho com pesquisa científica na parte da bioquímica. Esse ano fiz a besteira de querer seguir a trend de comprar os jogos que todos estão jogando. Só me ferrei. Só tenho tempo de jogar à noite. E não tenho como acompanhar aí o fluxo. Comprei Crimson e está parado. Aí você se lascou, Lars. Puta merda, cara. Mas aí 90% dos jogos são esquecidos. Então, entendeu? Por isso que eu não entendi muito o título. Mas tá bom, vamos lá. Deu pra entender o tema aqui, vamos lá. Principalmente em uma plataforma que a maioria não vai muito com a cara, contribuiu bastante para que o jogo não vendesse bem. E o segundo motivo, acredito que seja o timing que ele foi lançado. O jogo saiu em 2023, um ano em que o gênero de terror e survival horror tava estourando. No mesmo ano saiu The Outlast Trials, Dead Space Remake, Amnesia The Bunker e, claro, o maior e mais hypado deles, Resident Evil 4 Remake. E cara, sejamos sinceros, no meio de todos esses, Alan Wake é o menos querido pela galera. Amnesia é uma franquia de jogos de terror já bem consolidada. Dead Space e R4 eram remakes. Preciso jogar o Dead Remake, velho. De clássicos aclamadíssimos, então a galera preferia dar mais chance a um jogo que elas sabiam exatamente o que esperar do que pro Alan Wake 2, que é uma sequência de um jogo que, apesar de respeitado, não tinha um nome tão grande quanto esses outros. Então a concorrência que a Remedy tinha naquele ano era bem acirrada. Juntando essa concorrência e a disponibilidade limitada no PC, mesmo sendo bem recebido, Alan Wake 2 infelizmente foi considerado um fracasso comercial. E assim, gente, tem que tomar muito cuidado pra não ser injusto, tipo o que tá acontecendo com Alan Wake. Alan Wake é um jogaço. Dá pra comparar com o R4 Remake? Não dá, né? Sabe que não dá. Mas é um jogaço. E isso vai se repetir, não é se, vai se repetir se lançar algum jogo próximo ao GTA 6. Um bolo de jogo bom, mas aí, irmão, aí esquece, né? Aí é GTA 6. Pelo menos a curto prazo. E além Por isso que é bom mesmo as empresas esse ano aqui, irmão, lançar nada. Esquece. 3 meses antes ali do GTA, esquece. Lançar nada. disso, teve uma parte do seu brilho ofuscada, A não ser que seu jogo seja curto, né? por outros grandes nomes do survival horror que saíram naquele mesmo ano. Ele é sim lembrado com carinho, mas não é tão lembrado quanto deveria ser. Hoje em dia, meio que a galera não fala mais. O critério, eu acho que foi a questão de ser bom e ser ofuscado por uma galeria tão ampla. Aí faz sentido, pode crer. Então eu peço perdão pro meu mano Zequinho. De Alan Wake 2, assim como falam de Fui burro, fui moleque. 2 Remake, por exemplo, que é um jogo de 2019, enquanto Alan Wake 2 é um jogo de 2023. E mesmo sendo o Wolverine, né, mano? O Wolverine pode se lascar, hein? Mesmo sendo Wolverine, mano. Se bem que vai ser single player, né? Então você vai zerar ali, fazer a platina e ir embora. Mas tem que tomar cuidado. maravilhoso, infelizmente acabou sendo meio esquecido pela galera.
De um survival horror para outro, vamos falar do jogo que foi simplesmente o responsável Sebastian por trazer o gênero de volta à vida, em uma época em que os jogos AAA de survival horror estavam em uma queda absurda. E eu estou falando de The Evil Within. Na 7ª geração de consoles, Jogaço. os jogos de 1 ação e o 2. cinematográficos estavam em uma ascensão meteórica, como a série Uncharted que tinha acabado de surgir e os novos CODs da Guerra Moderna que vendiam igual água. Com isso, até as franquias que eram mais focadas em dar medo ao jogador começaram a transformar seus jogos de terror em jogos de ação. Aconteceu com Dead Space, com Fear, Alone in the Dark e, claro, a principal referência do gênero, Resident Evil. Com esse declínio absurdo do survival horror, é lançado em 2014 o jogo que daria início ao retorno triunfal do gênero, o grandioso The Evil Within. E meus amigos, que jogo incrível! Papai Mikami, né? Não entendam errado, hein? É Papai Mikami. Que é Shinji Mikami estralando, né? O The Evil Within. O jogo bebe bastante da fonte do clássico Resident Evil 4. Afinal, o diretor do jogo é o próprio pai do survival horror. Mas ainda assim, o jogo consegue ter uma personalidade própria. Ele consegue ser um jogo único. A proposta dele de se passar em uma máquina que conecta mentes de pessoas dá uma boa abertura para criarem cenários e monstros bizarros sem medo de serem criativos. É um jogo com inúmeras qualidades. Eu poderia facilmente ficar o dia inteiro aqui babando esse jogo porque ele merece. Mas o principal feito dele foi ter revivido o gênero, foi ter trazido o survival horror de volta aos grandes holofotes. E diferente de Alan Wake 2, o primeiro The Evil Within vendeu muito bem, mostrando que o público estava sedento por um jogo bom do gênero. Mas mesmo sendo considerado um sucesso comercial e ter sido um jogo que ressuscitou seu gênero, infelizmente The Evil Within caiu no esquecimento. Muito disso se dá conta pelo segundo jogo que, diferente do primeiro, não vendeu tão bem. E o pior, cara, é que The Evil Within 2 é um jogo excelente. É bom pra caralho. Eles ampliam, tem cenários abertos. Eu curto. Batalha com bosses. Gameplay mais refinado, novas mecânicas. Além de ser uma clara evolução do primeiro, ele trouxe muitas coisas novas em relação ao The Evil Within 1. Você vê que ele não foi um jogo feito só pra pegar dinheiro da galera, mas eu acredito que o motivo dele não ter ido tão bem comercialmente é o simples fato deles não terem usado a carta apelona no marketing, que era o Shinji Mikami. Muito do marketing do primeiro jogo era em cima do nome do Mikami, dando ênfase que o jogo era dirigido pelo pai do survival horror, pelo criador de Resident Evil e tudo mais, enquanto o 2 seria dirigido por outro diretor, e talvez por isso a galera não ficou tão hypada assim quanto ficaram pelo primeiro. E pra completar, a Microsoft ainda fechou o estúdio do jogo, matando de vez a possibilidade de um jogo novo. Por mais que a Tango Gameworks ainda esteja viva, por ter sido comprada por outra empresa, a IP The Evil Within ainda pertence à Microsoft. E sinceramente, cara, eu duvido que eles tragam qualquer coisa nova do jogo, o que na minha visão é um baita desperdício de potencial. Porque, cara, The Evil Within tem uma importância gigantesca pro gênero de survival horror. Eu arrisco dizer, tá, que sem ele pra trazer o gênero de volta pros trilhos, grandes jogos que conhecemos hoje como os Resident Evil mais recentes, Dead Space Remake e até o próprio Alan Wake 2 não seriam como são hoje. Talvez sem o The Evil Within seriam jogos mais voltados pra ação do que pro medo. The Evil Within foi muito importante para que o gênero voltasse a ser popular, e é uma pena que um jogo tão importante desses tenha sido injustamente esquecido. Todos sabemos que na maioria dos casos que um jogo lança junto com um filme novo, o jogo é muito paia e fica claro que ele foi feito só pra farmar dinheiro em cima do filme. Apesar de ter alguns exemplos muito bons de jogos que saíram junto com os filmes, como o jogo do Motoqueiro Fantasma ou o jogo do Batman Begins, vamos levar lá no Reset, viu? Por exemplo, na maioria dos casos, os jogos Motoqueiro. Essa semana que vai vir agora a gente vai fazer o Dantes Inferno, depois o Motoqueiro. são bem ruins ou no E máximo todos esses já tem lá no Eu Joguei pra quem quiser ver. medíocres. Tanto que essa prática teve seu auge no PS2, diminuiu no PS3 e se tornou praticamente inexistente no PS4. Mas em 2015 sairia o filme Mad Max Estrada da Fúria. E junto com o filme também saiu o jogo do Mad Max. Ninguém deu nada por esse jogo. Afinal, jogo baseado em filme não costuma ser muito bom. Mas no final ele se provou como um jogo absurdamente bom. É verdade que o jogo tem um mundo aberto meio
meio padrão Ubisoft, de você ter que subir em locais altos pra liberar o mapa, dominar postos avançados e tudo mais. Porém, ainda assim, ele tem um mundo aberto lindíssimo, com gráficos impressionantes pra 2015. É sem dúvidas o deserto mais lindo que eu já vi em um jogo, cara. As mecânicas dos carros também são bem da hora, de você personalizar seu carro pra ele ficar mais forte, acoplar armas, proteção e tudo mais, é muito da hora. Tem uma história que é simples, mas funciona muito bem, fora o combate corpo a corpo que, sim, é claramente copiado de Batman Arkham, mas ele copia de uma forma muito bem feita, com movimentos realistas onde você sente o peso de cada soco do Max. Em resumo, é um baita jogo que não foi feito só pra surfar no hype do filme. Dá pra ver que a galera da Avalanche realmente se empenhou em entregar um bom jogo, mas infelizmente ele passou meio despercebido por todos nós, justamente por ele ser um jogo baseado em filme. E como nós costumamos ter um certo preconceito com jogos assim, meio que muita gente nem deu bola pra ele, fazendo ele ser um jogo bem esquecido, mesmo ele sendo um jogão. Por muito tempo, muita gente sequer nem lembrava que esse jogo existia, o que é uma pena, cara, porque Mad Max é um jogo excelente. Não dá mais pra platinar esse, mano. Porque, enfim, a galera não achou que ele seria tão bom assim. Apesar disso, pelo menos hoje em dia, ele tá tendo mais reconhecimento. Ele é considerado um jogo subestimado que não teve o sucesso que merecia, mas que hoje em dia é um jogo muito querido, que se tornou um jogo amado com o passar do tempo. Diferente dos casos desse outro vídeo, onde eu falo sobre jogos que foram condenados pelo tempo. Jogos que foram muito bem recebidos no lançamento e passaram... Opa! Quem que é esse aqui, hein, Zequinho? Quem que é esse aqui em cima, hein, Zequinho? Zequinho. Passaram a ser odiados com o passar dos anos. Cola lá que eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, guys, esse... cara, tem muito jogo que... É o que a gente tá falando agora há pouco, né? Tem muito jogo que... A gente vai gostar pra caralho, né? No momento que a gente tá jogando, porra, jogo pica, zerou, desinstalou, parte pro próximo. Não é aquele jogo que a gente fica martelando, né, na nossa mente, mas eu acho que o tom do vídeo é mais de tipo jogos que foram ofuscados por outros. Talvez, né? Não sei. Mas tá aí. Comentei.